Bom, dando continuidade, né, ao nosso curso de eletromagnetismo, tendo em vista que a gente já comentou um pouquinho sobre o que é a lei de Coulomb e o princípio da superposição, né, agora nós já estamos aptos a definir, né, um dos protagonistas desse curso de eletromagnetismo, que é o campo elétrico, certo? Tão famoso e falado campo elétrico. Mas bom, antes de definir de fato o campo elétrico, né, falar como é que qual que é a definição formal dele, e depois, né, como é que a gente faz para trabalhar, calcular campo elétrico e partir concurso, antes de simplesmente chegar já definindo e colocar as questões todas, né, como é que faz para trabalhar com ele, eu gostaria de discutir um pouquinho as motivações para que a gente defina o campo elétrico. Ok? E por que eu estou querendo primeiro, antes de falar, né, de fato da definição, por que a gente, como é que faz para poder trabalhar com ele e tudo, por que eu estou querendo colocar, discutir um pouquinho das motivações, que na prática, nesse estágio, são duas. Pelo seguinte, como eu disse para vocês até então, né, até as últimas aulas, com a lei de Coulomb e com o princípio da superposição, nós conseguimos resolver todos os problemas da eletrostática, certo? Toda a eletrostática é resumida a esses dois pontos, né? Lei de Coulomb e princípio da superposição. Por conta disso, né, quando eu chego e falo, olha, vamos definir o campo elétrico, pode vir aquela certa dúvida, que é muito justa, né, de para que eu vou definir o campo elétrico? Se eu já consigo resolver toda a eletrostática com lei de Coulomb e com princípio de superposição, eu não quero definir nada a mais, velho. Para que eu vou colocar uma coisa a mais no jogo, sendo que sem ela eu já consigo descrever toda a eletrostática, entende? Pode parecer ser uma coisa meio redundante, pode parecer meio inútil definir o campo elétrico. Por conta disso que eu gostaria de colocar aqui algumas motivações para se definir o campo elétrico, né, pelo menos motivações nesse estágio, né, que são motivações conceituais, ok? Apesar de quantitativamente, né, lei de Coulomb e princípio de superposição darem conta de toda a eletrostática, só com esses dois pontos, né, com a lei de Coulomb e com o princípio de superposição, existem algumas questões ainda incômodas conceitualmente no que diz respeito ao eletromagnetismo, nesse conceito de eletrostática, que nos motivam a definir um novo objeto, que é esse tal campo elétrico, que vai ajudar, pelo menos conceitualmente, a suprir essas necessidades. Não significa que a gente só define o campo elétrico por conta disso. Okay? Como a gente está fazendo um curso de eletromagnetismo, né, fazendo uma progressão de conteúdos, e nesse momento nós estamos na eletrostática, eu vou colocar aqui as motivações que eu acho que são pertinentes, né, para ser discutido aqui, no contexto da eletrostática. A partir do momento que a gente define o campo elétrico, ele pode se mostrar útil, e se mostra, né, em situações futuras, que não eram as situações que a gente estava prevendo nas motivações. Enfim, a partir do momento que a gente define o campo elétrico e da forma depois como a gente vai definir o campo magnético, a partir do momento que a gente tem esses dois campos, a gente consegue explorar muita coisa, né? Do tipo, a existência do campo elétrico, o que ele implica? Quais são as questões que o campo elétrico levanta, certo? A partir do momento que a gente já tem ele definido, a gente pode pegar algumas consequências que não eram, né, que não estavam nas motivações, ok? E de fato é isso que acontece, né? Apesar de eu colocar aqui duas motivações conceituais, depois de um tempo, né, se eu não tivesse definido o campo elétrico por conta dessas motivações, em uma hora ou outra eu teria que definir esse campo elétrico para que a física se comportasse bem, ok? Principalmente para as partes de eletrodinâmica, né, quando as cargas elas se movimentam de forma arbitrária, campos elétricos e magnéticos não só são convenientes, como são necessários, ok? Nesse estágio, nesse momento, campo elétrico é simplesmente algo conveniente, ele não é necessário, né, propriamente dito. Porém, né, a gente já trabalha com ele desde cedo, né, para que a gente entenda a estrutura do campo elétrico, entenda como a gente pode definir todo o eletromagnetismo, em particular que é eletrostático, usando, né, o campo elétrico, para aí sim, né, depois perceber que essas definições, né, ajudam enormemente na descrição dos fenômenos eletromagnéticos, ok? Bom, nossa primeira motivação diz respeito à forma como a gente calcula a força elétrica, ok? E aqui eu estou colocando força elétrica e não força eletrostática, porque essa motivação que eu estou falando, ela na verdade é mais geral do que o contexto eletrostático. Ela vale para a força elétrica de uma forma geral. Porém, né, como nós estamos aqui no contexto da eletrostática, eu vou dar o exemplo com a eletrostática, ok? Como é que a gente faz para calcular a força elétrica? Qual que é o problema da eletrostática baseado em uma força elétrica? O problema básico é sempre o seguinte, né? A forma que a gente calcula a força é como? Imagina que eu tenho uma carga positiva, ok? Que é um valor Qzão. Imagina que eu coloco aqui no espaço, perto dessa carga Qzão, uma outra carga, que eu vou supor aqui que seja positiva, com carga Qzinho. Certo? Como é que a gente faz para calcular a força? Ok? Que na prática é o problema principal da eletrostática. O que eu faço é o seguinte, olha, eu sei que essa carga daqui vai gerar uma força dessa carga Qzinho. Certo? Por quê? Porque eu sei que quando duas cargas estão próximas, elas vão exercer força, seja de atração, seja de repulsão, dependendo das suas cargas, ok? Aí pode vir a pergunta, qual que é a força que essa carga Qzão gera na carga Qzinho? Como é que a gente faz para calcular isso, pelo menos nesse nosso contexto, que é a eletrostática? Bom, a força que uma carga Qzão gera numa carga Qzinho é dada pela lei de Coulomb.
Então a gente sabe, né, imagino que ninguém tem dificuldade com relação a isso, que como é que eu faço para calcular essa força elétrica? Essa força elétrica é 1 sobre 4πε0, carga do primeiro, carga do segundo, dividido pela distância ao quadrado entre eles, vezes o versor, né, o vetor unitário na direção que o separa, que no caso, né, o nosso R cursivo seria esse vetor daqui. Agora vamos supor que eu mude o problema. Eu chego e falo assim, não, eu não quero mais calcular qual que é a força que essa carga Qzão gera nessa Qzinho aqui, não. Eu quero, na verdade, calcular qual que é a força que essa carga Qzão gera nessa carga negativa que vale menos 3/5 de Qzão, ok? Vamos supor que, na verdade, agora esse que é o meu problema. Eu quero calcular essa força daqui. Como é que eu faço? Bom, mesma coisa, certo? A única diferença é que no lugar do Qzinho, o que eu vou colocar? Menos 3/5 de Qzão. E calculo normalmente, certo? Bom, partindo disso, né, nesse exemplozinho, é óbvio que seria para calcular assim, mas a provocação que eu quero colocar aqui é que é o seguinte, independente do valor da carga que eu coloco aqui, certo? Eu poderia colocar qualquer carga aqui, né? Eu vou até representar por um pontilhado. Eu poderia colocar qualquer carga aqui, de qualquer valor, seja positivo, seja negativo. Eu sei que a partir do momento que eu coloco uma carga nesse pontilhado daqui, necessariamente vai existir uma força. E qual que vai ser essa força? Bom, eu vou simplesmente trocar esse valor de Q pela carga que aparecer naquele pontilhado, certo? É assim que a gente faz, né? Essa que é a lei de Coulomb. Então, mesmo sem colocar nenhuma carga aqui, eu sei que caso eu coloque, eu sei calcular a força eletrostática, que é essa expressão, e mato o problema. Porém, a noção de uma força elétrica necessariamente implica que tem que existir pelo menos duas cargas, certo? Não faz sentido você falar qual é a força que uma carga exerce. Qual é a força que uma carga exerce em quem, certo? Uma força que uma carga exerce é sempre em outra carga. Então você precisa ter mais do que uma carga. E nesse nosso exemplozinho daqui, só existe uma carga no jogo. Então não faz sentido falar de força. Mesmo sabendo que se a gente colocar uma carga aqui, ela sentirá uma força, não faz sentido perguntar qual que é a força elétrica nesse contexto. Por quê? Porque nesse nosso contexto não existe carga aqui, certo? Então a noção de uma força elétrica, mesmo a gente sabendo que vai existir uma carga, que se a gente colocar uma carga aqui ela vai sofrer uma força, não faz sentido a gente calcular a força aqui. Por quê? Porque a força, nesse caso, é zero. Não existe força, só tem uma carga. Mas aí você também pode estar falando comigo, poxa, Felipe, mas isso daí é meio picuinha que você está falando, não é não? Porque olha só, a gente sabe, ok, se eu coloco uma carga aqui, ela vai sofrer uma força. Então, claro que faz sentido eu calcular uma força elétrica. Eu vou estar calculando uma força elétrica que essa carga daqui exerceria nessa carga daqui, caso ela existisse. Porém, perceba que a pergunta, qual é a força que uma carga aqui sentiria dessa carga Qzão, é uma pergunta com outra natureza de qual é a força elétrica entre duas cargas. Por quê? Porque quando a gente pergunta qual é a força elétrica entre duas cargas, as duas cargas existem, por conta disso, a força também existe. Nesse caso, não. Nesse caso, quando você pergunta qual é a força que estaria sendo exercida se eu colocasse uma carga aqui, você está falando de uma força que existiria caso eu colocasse uma carga aqui. E para formalizar essa ideia, né, de qual seria a força caso eu colocasse uma carga aqui, né, a gente vai introduzir exatamente a noção de campo elétrico, ok? Então, né, nessa perspectiva, o campo elétrico ele supre para poder meio que fazer a distinção entre esses dois casos, certo? De fazer a distinção entre as perguntas, qual é a força que uma carga exerce na outra, e da pergunta, qual é a força que uma carga exerceria na outra caso ela existisse. Porque por mais que possa parecer ser uma coisa muito picuinha, certo? Serem duas coisas idênticas, tem uma diferença muito grande entre essas duas situações, certo? E para contornar essa diferença conceitual, né, vai ser uma das formas, vai ser um dos motivos pelo qual a gente vai definir o campo elétrico. E a partir dessa nossa primeira motivação, a gente pode, inclusive, enunciar a nossa segunda motivação para definir o campo elétrico, que é a ideia de, até o momento, né, dado a lei de Coulomb e tudo que a gente comentou até então, a força elétrica ela é um tipo de força à distância, ok? E por que isso acaba definindo, né, acaba motivando a definição de um campo elétrico? Pelo seguinte, vamos voltar aqui para essa nossa questão. O que a gente estava comentando era que, olha, vamos supor que eu só tenha uma carga aqui no espaço, ok? Eu sei que a partir do momento que eu tenho essa carga aqui, eu sei que caso eu coloque qualquer carga aqui a uma distância r, ok? Ou seja, não existe carga no início, mas eu sei que caso eu coloque qualquer carguinha nesse espaço daqui pontilhado, necessariamente ela vai sofrer uma força elétrica. Por quê? Porque já existe uma carga aqui no ambiente e a gente sabe que cargas, né, exercem força elétrica uma na outra. Mas aí você poderia fazer a seguinte pergunta. Por que quando eu coloco uma carga aqui, ela vai sentir uma força, certo? Ou seja, como é que a carga que eu coloco aqui, como é que ela sabe que existe essa carga daqui e por conta disso ela tem que sofrer uma força, certo?
Carga não tem olho, certo? A carga não está vendo onde é que estão as outras cargas no jogo. Então, a partir do momento que eu falo, olha, quando eu coloco uma carguinha aqui, ela vai sentir uma força, existe essa pergunta por trás. E a resposta, né, para isso vai motivar juntamente com isso aqui. Né? Se vocês repararem, essa segunda motivação é basicamente uma manifestação dessa primeira motivação. Né? Mas a partir dessas duas, a gente vai definir a grandeza que a gente chama de campo elétrico, que vai acabar suprindo, né, as dificuldades conceituais levantadas por essas duas motivações. Qual que vai ser a ideia aqui para a gente definir o campo elétrico, ok? Qual que vai ser a ideia? Então, a ideia do campo elétrico. Do campo elétrico. A ideia vai ser o seguinte, olha, toda vez que eu coloco uma carga no espaço, seja ela qual for, toda vez que eu coloco uma carguinha aqui, certo? Qualquer valor que ela tenha, então vamos supor que ela tenha aqui um valor Qzão, toda vez que eu coloco uma carga no espaço, necessariamente ela vai modificar o espaço em seu entorno, certo? Como assim ela vai modificar? Como ela vai modificar? Ela modifica o espaço em torno, que antes era vazio, certo? É que a gente está supondo que a gente está no vácuo, então antes a gente tinha um espaço que não tinha absolutamente nada, e a partir de agora eu coloquei uma carga no espaço. A presença dessa carga vai produzir uma certa quantidade que a gente vai chamar de campo elétrico, que eu vou representar aqui por esse trem aqui azul, ok? Então esse cara daqui vai ser o que a gente vai definir como o campo elétrico, ou seja, é uma propriedade gerada pela carga, ok? Então, o fato de corpos possuírem carga faz com que eles apresentem uma certa característica, faz com que eles produzam um certo objeto, que é o objeto que nós estamos chamando de campo elétrico, representando pela letra E. A partir do momento que eu chego e falo, olha, vou colocar uma carga aqui, seja lá qual valor que seja lá qualquer valor que você pense nela, ok? Vou colocar aqui uma certa carga. E você pergunta, o que vai acontecer? Obviamente a gente sabe, né, antes de definir o campo elétrico, se eu coloco uma carga aqui, ela vai sofrer uma força dessa carguinha daqui. E aí vem a pergunta colocada pela nossa segunda motivação. Caso eu colocasse realmente uma carguinha aqui, né, supondo aqui com valor, né, com valor Qzinho, a gente sabe que ela vai sentir uma força, certo? Não só sabe que vai sentir uma força, como a gente sabe calcular exatamente pela lei de Coulomb. Mas aí vem a pergunta, né, que a gente tinha colocado na segunda motivação. Como é que essa carguinha sabe que existe aquela carga para sentir uma força de repulsão? Certo? Carga não tem olho. Mas aí com o campo elétrico, essa questão fica muito mais clara. Por quê? Porque a gente passa a trocar a análise do problema. Agora, antes, como é que a gente falava que era o nosso problema? Antes a gente falava, olha, essa carguinha daqui sente uma força para cá. Por quê? Porque a carga Qzão está exercendo uma força sobre a carga Qzinho. Então antes, quando a gente falava de lei de Coulomb, era a força que uma carga gerava na outra. Então quando a gente falava, olha, a carga Qzinho vai sentir uma força para cá, a gente falava que essa força foi gerada pela carga Qzão. A partir do momento que a gente gera, né, que a gente introduz o campo elétrico, qual que é a nossa noção agora? A nossa noção é que cargas não interagem mais com cargas. A nossa noção é que cargas interagem agora com o campo elétrico. Interagem com o campo elétrico. Ou seja, essa carguinha aqui, ela não sente uma força para cá porque ela está sendo forçada por essa carga Qzão. Não. Por que essa carga Qzinho sente essa força para cá? Essa carga Qzinho sente essa força, por quê? Porque essa carga Qzinho está em uma região do espaço que existe campo elétrico. Como ela está em uma região do espaço que existe campo elétrico, ela interage com o campo elétrico. Essa interação da carga com o campo elétrico que gera a força, né, que nós definimos como a lei de Coulomb. Então perceba que quando a gente coloca o campo elétrico, a gente inclusive modifica a questão filosófica por trás, certo? Não é mais uma carga que exerce força na outra, e sim uma carga gera um campo elétrico e esse campo elétrico que interage com a carga. Percebam que com isso nós resolvemos o problema conceitual da nossa segunda motivação. Certo? Porque agora quando uma pessoa te fizer a pergunta, como é que uma carga sabe da existência da outra para sentir uma força? Ela não sabe da existência de outra carga. A questão é que essa carga está em uma região do espaço com campo elétrico. E cargas interagem com o campo elétrico, certo? Não é que ela está interagindo com uma carga que está lá longe. Não. Essa carga está interagindo com o campo elétrico exatamente na posição onde ela está. Então, inclusive, por conta disso, a ideia de uma força elétrica para de ser uma força à distância.
Por quê? Porque antes, a força elétrica a gente via como uma força à distância, porque a gente falava que essa carga sofria a força dessa. Porém, com o campo elétrico, essa carga, ela sente uma força da interação com o campo elétrico que está definida exatamente em cima dela. Ou seja, não é mais uma força à distância, certo? É a interação da carga com o campo exatamente no ponto onde ela estava, que dá um conforto conceitual muito grande, certo? Além disso, a noção, né, do campo elétrico, a definição do campo elétrico, ela inclusive soluciona a questão, né, conceitual que foi colocada como motivação, como nossa primeira motivação. Porque, como eu falei com vocês, a ideia de uma força elétrica só faz sentido falar como sendo, se você tiver de fato duas cargas. Então não faz sentido você falar necessariamente de uma força elétrica que uma carga faria em outra caso essa outra existisse. Certo? Por quê? Porque estaria calculando um vetor que não existe, porque a força elétrica só faz sentido quando você tem duas cargas ou mais. Quando a gente coloca o campo elétrico, essa noção acaba sendo resolvida, por quê? Porque a gente acabou de falar que cargas interagem com o campo elétrico. Ou seja, na prática, quando a gente faz a pergunta qual é a força que essa carga Qzão exerceria numa carga Qzinho, na verdade, a gente troca essa pergunta pelo seguinte: qual é o campo elétrico? Então, qual que é o campo elétrico que essa carga Qzinho gera nesse ponto daqui onde eu colocaria a carga? Por quê? Porque para existir campo elétrico, basta existir uma carga, certo? Eu não preciso falar de duas cargas para definir campo elétrico como eu falava antes, certo? Como deve ter ficado claro daqui, quando eu falo que essa carga gerou esse tal campo elétrico, obviamente esse campo elétrico só depende das características dessa carga. Certo? Porque, lembrando, campo elétrico é uma característica gerada pela carga. Logo, o campo elétrico de uma carga só vai depender da carga daquele objeto que gerou o campo elétrico. Então, né, se não fazia sentido falar qual era a força elétrica que essa carga geraria numa outra aqui, faz sentido eu perguntar qual que é o campo elétrico que essa carga gera nesse ponto. Então percebam que a definição que a gente está querendo usar para o campo elétrico, ela tem que suprir essa equivalência, certo? Ela tem que suprir essa troca de pergunta entre qual seria a força exercida em uma carga, que estaria ali, para qual que é o valor do campo elétrico naquele ponto. Ok? Então a gente tem que usar essa equivalência, a gente vai usar essa equivalência para poder definir de fato qual que o que é o campo elétrico, certo? Como é que a gente calcula o campo elétrico e como é que ele está relacionado com a força elétrica, que é de fato o que nós medimos, né, no laboratório, enfim, com experimentos. Então, partindo dessa equivalência, né, vamos definir o campo elétrico. Sem a noção de campo elétrico, qual que era a nossa pergunta e como é que a gente conseguiria respondê-la com o problema conceitual, a nossa pergunta é, dado que eu tenho uma carga Qzão, qual que é a força que ela exerceria caso eu colocasse uma carguinha, né, aqui a uma certa distância que eu estou representando, né, por esse vetor R cursivo, ok? Ou seja, não temos nenhuma carguinha aqui, mas vamos supor que eu coloque uma carga qualquer, certo? Imagina que eu vou colocar qualquer carga que eu vou representar por esse valor Qzinho. Ela não existe, mas caso eu coloque, eu sei que ela vai sentir uma força dessa carga Qzão. Qual que seria essa força? Como é que a gente calcularia ela? Fácil, né? A gente calcularia essa força com o quê? Com a lei de Coulomb. Então seria o quê? 1 sobre 4πε0, carga do primeiro, carga do segundo, dividido pela distância ao quadrado entre eles, vezes o vetor unitário, né, na direção que liga uma carga que existiria caso eu colocasse uma carga aqui, ok? Então, ou seja, essa força daqui, de fato, ela não existe, ok? Por isso que, tudo isso que eu comentei, por isso que esse cara daqui, como força em si, é uma coisa que conceitualmente tem problema, certo? Porque essa força existiria caso eu colocasse. Então a gente está fazendo a equivalência desse sentido, certo? E essa equivalência, como é que ela pode ser ilustrada para que a gente defina matematicamente o campo elétrico? A ideia seria a seguinte, olha, agora eu sei qual que é o nosso problema com a definição do campo elétrico. Eu sei que o nosso problema passa a ser uma carga positiva, Qzão, e aqui eu colocaria uma carga qualquer, certo? Vamos supor que se eu quisesse colocar uma carga aqui, com qualquer carga que seja, eu vou representar pelo Qzinho, qual que seria a força que ela sentiria? Ok? Bom, a gente sabe que, numericamente falando, a força que ela sentiria, de fato, seria dada pela lei de Coulomb, certo? Afinal de contas, a gente sabe que isso é um problema de eletrostática, e toda eletrostática é resolvida com lei de Coulomb e princípio de superposição. Então a gente sabe que, nesse contexto, a gente vai usar para definir o campo elétrico, mas, obviamente, a força tem que ser a mesma, certo? A gente só está mudando a perspectiva de se observar o problema, ok? Definindo o campo elétrico. Então vamos lá, como é que passa a ser esse nosso problema? Esse nosso problema passa a ser, né, como eu tinha dito, é que essa carga daqui, ela produz um campo elétrico em seu entorno, certo? Que eu estou representando aqui, eu vou representar só o campo elétrico nessa parte, ok? Mas claro, tem campo elétrico em tudo. Então, né, essa carguinha daqui está em uma certa região
que possui um certo campo elétrico, certo? Que eu estou representando aqui pelo nosso E. E, obviamente, a nossa carguinha Q, como ela está em uma região que possui campo elétrico, ela vai interagir com o campo elétrico, sentindo, assim, uma força, certo? Que é o que nós chamamos de força elétrica. Eu acho que todo mundo deve concordar comigo que, olha só, se a força elétrica é um resultado de uma interação entre o campo elétrico e a carga, obviamente, a expressão da força elétrica tem que ser uma junção do campo elétrico, certo? Tem que envolver o campo elétrico e também tem que envolver a carga, certo? E, claro, né, o campo elétrico ele tem que ser um vetor, por quê? Porque a força é um vetor, certo? Força é um vetor, carga não é um vetor. Então, obviamente, se a força elétrica tem que ser uma junção do campo e da carga, necessariamente esse campo tem que ser um vetor para a força continuar sendo um vetor, certo? Não só isso, mas a gente também sabe que essa força tem que ser o quê? Tem que ser 1 sobre 4πε0, carga do primeiro, carga do segundo, vezes a distância ao quadrado entre eles, vezes o vetor unitário que o separa. Agora vamos fazer as seguintes análises, que são o seguinte. Vamos lá, esse campo elétrico, o que a gente espera do campo elétrico? Bom, a gente espera algumas coisas, certo? Primeiro, esse campo elétrico, ele foi gerado por quem? Esse campo elétrico foi gerado por essa carga daqui. Se ele foi gerado por essa carga, obviamente, o campo elétrico ele tem que depender o quê? Ele tem que depender do valor daquela carga, certo? Ele tem que ser uma função da carga que o gerou. Afinal de contas, se esse é o campo elétrico dessa carga, e o campo elétrico, para ele existir, basta que exista uma carga, obviamente ele tem que depender do valor da carga que o gerou. Além disso, a gente também sabe que o campo elétrico em um ponto tem que depender da distância entre a carga que o gerou e esse ponto, certo? Como é que a gente sabe disso? Por que a gente sabe que tem que depender da distância? Bom, aqui na verdade é bem direto, certo? A gente sabe que quanto mais distante estiverem as cargas que vão estar interagindo de forma elétrica, menor vai ser a força, certo? Pela lei de Coulomb. Depende do inverso do quadrado, da distância, certo? E, bom, se essa carga daqui está interagindo com o campo elétrico, ou seja, se essa carga sente a força porque ela vê o campo elétrico e não a carga, a princípio ela não sabe se a carga está muito distante, se ela está muito perto. A única coisa que ela sente é o campo elétrico. Se ela, quanto mais distante ela estiver da carga, ela vai sentir uma força menor. O que isso significa? Significa que o campo elétrico que ela vai estar sentindo tem que ser menor. Então isso só pode significar que o campo elétrico depende da distância, certo? Aí vamos lá, olha, a força elétrica tem que ser alguma coisa que seja um conjunto do campo elétrico e da carga e que tenha essa expressão, certo? Sendo que o campo elétrico tem que depender da carga que o gerou e da distância. A partir disso, por obviedade, certo? A gente não tem nem muita opção. Como é que a gente faz para definir o campo elétrico gerado por uma carga Q, então? Aqui é bem direto, certo? Ou seja, dado a nossa definição aqui, dado que eu tenho uma carga positiva, aqui poderia ser negativa também, mas estou representando aqui por quê, mas se for negativo, é simplesmente colocar um Q negativo. Dado que eu tenho essa carga e que ela produz um campo elétrico, qual que vai ser a definição desse campo elétrico? Analisando esses nossos argumentos e essa expressão, a gente tem duas conclusões. Primeiro que o campo elétrico dessa carga é definido como? Ele é definido como 1 sobre 4πε0, carga que o gerou, dividido pela distância ao quadrado, vezes o vetor que liga a carga até o ponto que a gente está querendo calcular o campo elétrico. Então esse cara daqui é o que a gente define como campo elétrico, certo? A partir dessas discussões todas que a gente está tendo. É óbvio, existem outras formas de se motivar a definição de campo elétrico, cada referência faz de um jeito, essa é a forma como eu acho legal, certo? E a partir disso aqui também a gente viu, a partir dessa expressão do campo elétrico, e que a força tem que ter alguma coisa relacionando o campo elétrico com a carga, necessariamente a gente viu que como é que uma carga interage com o campo elétrico, certo? Ou seja, dado que tem uma carga Qzinho, que eu estou colocando aqui, ou seja, dado que eu tenho aqui uma carga Qzinho, se eu coloco uma carga Qzinho aqui no espaço, qual que vai ser a força que ela vai sentir, certo? Dado que eu defini o campo elétrico. A força que ela vai sentir vai ser campo elétrico definido naquele ponto do espaço vezes o valor de sua própria carga, ok? Então perceba que essa forma daqui, quando a gente relaciona essa expressão da força com essa expressão do campo elétrico, a gente tem exatamente a lei de Coulomb, certo? Por obviedade. Se a força elétrica é o campo vezes a carga e o campo é essa expressão, é só a gente multiplicar os dois que a gente chega na nossa tão famosa lei de Coulomb.